Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor César e estou aqui para falar com vocês sobre lentes esféricas. Pessoal, lente é um pedaço de vidro, onde pelo menos uma face tem que ser esférica, curva, ok? Pedaço de vidro, onde uma face pelo menos tem que ser curva, ou as duas. Tá certo? Bom, você deve lembrar, no comecinho de ótica geométrica, quando eu apresentei para vocês uma lente desse tipo, ó, uma lupa. O que a lupa faz com os raios que incidem paralelamente nela? Esses raios refratam, atravessam, convergindo. Então olha o que eles fazem. Eles vão convergir para um ponto comum. Então, quando os raios chegam paralelos e fecham para um ponto comum, chamamos de convergente. Lembra? Comecinho de ótica. Mostrei para vocês também uma lanterna. Ó, uma lanterna. Que faz o contrário. Lanterna, farol do carro, o que ele faz com os raios de luz? Ó, eles fazem os raios abrirem. E aí a gente dá o nome de feixe de luz, o quê? Divergente, quando abre, né? Só para você lembrar, ok, pessoal? Para a gente começar a falar sobre o nosso assunto aqui. Muito bem, feixe de luz convergente, feixe de luz divergente, tá? Eu estou colocando aqui 6 tipos de lentes para vocês. 3 aqui em cima que afinam na extremidade, ó. Afina nas pontas, afina nas pontas, afina nas extremidades. Nós vamos, quando aparecer exercícios, dificilmente eles vão desenhar desse jeito para vocês. A não ser que ele desenhe e peça para você dar o nome, que é o que eu vou fazer agora. Mas, geralmente, aparece um símbolo para vocês, tá? Desse jeitão que eu já falo já sobre isso com vocês. Deixa aqui. Tá? Olha só. Afinou nas pontas, afinou nas pontas, afinou nas pontas, afinou nas pontas. Então, quando aparecer uma lente desse tipo, pode ser uma dessas 3. Olha só, que normalmente vai se comportar afinou nas pontas, como uma lente chamada de do quê? Convergente. Normalmente, porque normalmente utilizamos as lentes no ar, tá? Bom, aqui embaixo tem outras 3 lentes que acontece o que nas extremidades, nas bordas? Engrossam. As extremidades, as bordas, são as partes mais grossas. Nós vamos simbolizar esse tipo de lente engrossando nas bordas, desse tipo. Tá? Então, ao invés de desenharem essas lentes, podemos simplesmente simbolizar com esse desenho. E aí, se as lentes com bordas finas fazem o raio de o feixe de luz convergir, as lentes de bordas grossas vão fazer os raios o quê? Divergir. Então essa é uma lente que se comporta normalmente como divergente. Daqui a pouco eu falo por que eu estou usando esse termo normalmente, tá? Vamos seguir aqui. Bom, mas se por acaso eles derem essas lentes para vocês, vocês vão ter que saber o nome. Vou te mostrar. Você estudou no espelho esférico que os espelhos esféricos têm 2 faces, uma côncava, que é a parte de dentro, e uma convexa, que é a parte de fora, né? Aqui nós temos essas faces também. Por exemplo, quem olha por aqui enxerga uma face côncavo ou convexa olhando por aqui? Convexa.
E se eu der a volta e olhar por aqui? Eu vou enxergar uma face côncava ou convexa? Convexa de novo. Por esse motivo, nós vamos chamar essa lente de biconvexa. Ok? Vem na de baixo. Quando eu olho por aqui, eu estou vendo uma superfície côncava. E se eu der a volta e olhar por aqui? Eu estou vendo também uma superfície côncava. Portanto, o nome dessa lente será bicôncava. Tá? Continuando. Quem olha por aqui vê uma superfície o quê? Plano. Mas quem olha por aqui enxerga uma superfície convexa. Então o nome dessa lente será plano convexa. Próxima. Quem olha por aqui enxerga plano. Quem olha por aqui enxerga uma superfície côncava. Tá? Essas duas podem confundir um pouco. Então o que eu faço para não me perder? Olha só, borda fina termina com a palavra convexa. Borda fina termina com a palavra convexa, então borda fina tem que terminar com a palavra convexa. Logo, se terminou com convexa, a outra só pode ser côncavo. Côncavo convexa é o nome dela, tá? Vou pensar do mesmo jeitão nessa de baixo. Borda grossa termina com côncava. Borda grossa termina com côncava. Borda grossa tem que terminar com côncava. Portanto, chamaremos ela de convexo côncava, tá? Muito bem. Vamos voltar naquele detalhe que eu falei para vocês sobre o comportamento dessa lente, né? Eu falei para vocês que normalmente uma borda fina se comporta como convergente. E normalmente a borda grossa se comporta como divergente. Por que normalmente? Porque normalmente a gente trabalha com lentes, ó, no ar. Não estamos dentro da água, por exemplo, tá? E você deve lembrar do seguinte, que o raio, ó, ele está vindo de um meio menor, atravessa por um maior e vai para um menor. Por isso, ele vai se comportar como convergente. Porque se por acaso essa lupa, ó, vou desenhar ela aqui de novo. Por acaso, se essa lupa estiver dentro de um meio onde o índice de refração é maior que o vidro, então vai mudar o comportamento dela. Ó, o meio em volta é maior, o meio em volta é maior. Com isso, esse raio, quando chegar aqui, apesar de ser borda fina, ele vai divergir. Apesar de ser uma lente de borda fina, os raios vão divergir por causa do meio que se encontra. Então você só tem que ficar atento a isso, tá? Depende do meio que se encontra, tá bom? Normalmente é no ar, tá? Mas se colocar, porque assim, ó, o índice de refração do vidro da lente é maior que o ar. Se colocarem uma lente de borda fina, que tem um índice de refração, por exemplo, 1,3, colocar num meio material que tem um índice de refração maior que 1,3, maior, e aí ela vai se comportar de maneira diferente. Ela vai se comportar como divergente, apesar de ser borda fina. Por isso eu falei aquele detalhe, tá? E aqui mesma coisa. Também a gente inverte a situação, tá? Normalmente não deve acontecer, ok? Se o exercício não falar nada, considere isso que nós já conversamos, tá? Muito bem. Então a gente vai dar sequência aqui agora, tá? Bom, pessoal, nas lentes, nós teremos... o estudo da lente é muito parecido com o do espelho esférico, tá? A única alteração que vai ter, uma grande mudança que tem, é que tudo que acontecia no espelho esférico, pelo fato de ser espelho, o raio bate e volta.
Ah, então real era desse lado. O lado positivo da imagem era desse lado. O que muda para nós agora? Que na lente o raio bate e vai fazer o quê? Atravessar. Bom, então se o raio bate e atravessa, o lado de lá é real. O lado de lá é o positivo, a distância da imagem, tá? Bom, mas vamos lá. Do mesmo jeitão dos espelhos, nós teremos um eixo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para começar, uma lente de borda fina, que para nós vai se comportar como uma lente convergente. Vou colocar aqui um eixo. Chamamos isso de eixo. Eixo. Onde o eixo cruzar com a lente, nós chamamos de O. Esse O significa centro óptico. Muito bem. Do mesmo jeito que no espelho, a lente tem um foco. Só que no espelho só tem foco de um lado, porque do outro lado é a parede, né, pessoal? Pensa assim. Ah, mas aqui não. Na lente, a gente consegue enxergar através dela. Eu posso olhar para uma lente por aqui, ou posso dar a volta e olhar ao contrário. Ah, então nós teremos foco dos dois lados, professor. Sim, F, do outro lado é F'. No espelho você tinha o foco e o dobro da distância do foco era o centro de curvatura ou raio de curvatura. Pois bem, aqui também, só vamos mudar a nomenclatura. A distância, que é o dobro do foco, nós vamos chamar de A, antiprincipal. Então o F significa distância focal e o A significa antiprincipal. Que é o dobro da distância, tá? Se aqui tem 10, aqui tem 20, ok? Eu tenho antiprincipal de um lado e antiprincipal do outro, sim, tá? Então o que eu estou apresentando para vocês aqui é a nomenclatura que a gente vai utilizar agora no estudo das lentes, ok? E eu preciso te mostrar agora, né, logicamente, como os raios se comportam diante das lentes. Muito bem, então, continuando aqui, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com os raios, como esses raios vão refratar, vão atravessar as lentes, tá? Lembrando vocês que borda fina, borda fina, borda fina, essas três que eu desenhei em cima, as três de cima são borda fina, portanto, vão se comportar como convergente. O que é convergente? Os raios têm que fechar, hein? Já essas de baixo, borda grossa, borda grossa, borda grossa, vão se portar como divergente. O raio tem que abrir. Divergente. Tá, vamos lá então. Vou colocar os raios aqui. Por exemplo, um raio quando chega paralelo. Toda vez que o raio chegar paralelo, ele tem que refratar passando pelo foco. Atravessar passando pelo foco. Logicamente fechando porque é convergente, ó. Ok? Muito bem. E se o raio chegar passando pelo foco? Ah, professor, é o contrário daqui. Chegou paralelo, atravessa passando pelo foco. Se chegou pelo foco, atravessa paralelo. Boa, isso aí. Ok? Mesma regrinha vai servir para a lente divergente, borda grossa. Vamos lá. Olha só. O primeiro raio vem paralelo. Quando o raio vem paralelo, eu sempre tenho o foco como referência para a refração. Só que eu não posso fechar com esse raio passando por aqui, porque se essa lente é borda grossa, o raio não pode fechar, o raio tem que abrir. Ah, ele vai ter que abrir, sim. Então eu vou pegar o foco desse lado e vou pontilhar e seguir com ele, ó. Tá? Chegou paralelo, foco como referência. Chegou paralelo,
foco como referência, paralelo, foco como referência. Tá. E se ele chegar com o prolongamento indo para o foco? Ele sai paralelo, que é o contrário desse. Paralelo, foco. Foco, paralelo. E o raio está abrindo, né? Abriu. Esse fez o quê? Abriu também, tá? Mais dois casos. Volta para cá. Quando o raio chegar incidindo no centro óptico, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai atravessar retinho, sem desvio. Tá bom? Mesma coisa acontece aqui. Não muda nada. Tanto na convergente como na divergente, ele atravessa reto. Ok? Eu vou colocar mais dois aqui para vocês. Bom, e para acabar essa primeira parte, que é a introdução, né, a lentes esféricas, eu vou mostrar os dois últimos raios. Primeiro, na lente convergente, se um raio chegar passando pelo antiprincipal, ele vai refratar do outro lado, passando pelo antiprincipal. Tá? Aqui funciona igual. Quando ele chega com seu prolongamento indo para o antiprincipal, ele vai refratar com o seu prolongamento no antiprincipal. Tá bom, pessoal? Então, é assim que os raios vão se comportar aqui diante de lentes esféricas. Não sei se você percebeu, mas as regras são as mesmas dos espelhos. Com uma diferença. No espelho, ele bate e volta. Aqui as regras são as mesmas, só que batendo e refratando, atravessando. Tá bom? Continuem comigo porque temos mais aulas sobre lentes esféricas, tá? Próxima aula eu vou falar com vocês sobre construção de imagens.